Boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente, revendo amigos queridos, sempre muito bom. E o tema que eu tenho para falar hoje, que me deram, é bem desafiador. Vou falar de Amai os vossos inimigos, capítulo 12 do Evangelho. Acho que tem bastante a ver com o momento que a gente passa, né? As coisas estão conturbadas, o momento do Brasil, o momento do planeta, o nosso momento de um modo geral, o momento do mundo, né? A gente sabe que a Terra está passando por uma fase de transição, que já começou há algum tempo. Nós vamos passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, mas a gente sabe que toda transição, todo final de ciclo é muito conturbado, e aí a gente começa a ver com lentes de aumento coisas que estão acontecendo, até porque estava previsto, são as últimas chances sendo dadas a todos nós, e quem aproveitar, que bom. Quem não aproveitar, vai ter que ir para outro lugar. Então eu começo aqui com essa frase do Evangelho. Quanto a vós, de Jesus no caso, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. E então vossa recompensa será bem maior e sereis filho do Altíssimo, pois ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos como o vosso Pai o é. Então, se a caridade já é o grande princípio que nos foi ensinado, a caridade com o inimigo é o ápice aí desse ato, porque amar os nossos amigos, amar quem a gente gosta, amar a nossa família é fácil. Agora, amar quem pensa diferente da gente e, eventualmente, quem pratica atos até atrozes, a gente percebe que realmente é um desafio muito grande. Então, a gente começa trabalhando assim. Jesus falava de uma maneira que, às vezes, a gente fala, não é possível, como eu vou amar um amigo, um inimigo como eu amo um amigo? Mas a gente sabe que isso tudo foi falado através de parábolas. Então, muitas coisas vieram a ser explicadas depois no Evangelho por Kardec, e é justamente isso que a gente traz, uma explicação para coisas que, em princípio, quando a gente começa a ler, acha, não é possível, é muito esquisito. E tem explicação. Pode parecer, em princípio, uma coisa meio disparatada, mas aí quando a gente começa a entender o que Jesus quis dizer, fica mais fácil. Fica bem mais fácil da gente assimilar, entender e procurar colocar em prática. Mas quem são os nossos inimigos? Porque muitas pessoas falam assim, eu não tenho inimigos. Eu não tenho inimizades, eu não tenho inimigos, me dou bem com todo mundo. Não é? O que quer dizer esses inimigos aí? Inimigos encarnados. Pessoas que ainda são dominadas pela maldade, pela crueldade, que cometem atos que nós já achamos assim impossíveis de tolerar, mas que estão aí, convivendo com a gente lado a lado. Inimigos desencarnados, que são justamente, muitas vezes, antigos inimigos, que vêm nos obsidiar, às vezes até mesmo como provação. Mas não são só esses. Quando a gente pensa naquele colega de trabalho que nos perturba, que pensa muito diferente da gente, quando a gente pensa naquelas pessoas que a gente fala assim, meu santo não cruza com dele. Não tem umas pessoas assim que a gente bate o olho, não rolou, não tem afinidade, não me sinto muito bem com essa pessoa. De certa maneira, a gente pode entendê-los também como diferentes, como pessoas que não são amigas. E aí, então, como lidar com essas pessoas? Para quem não é espírito, para quem é incrédulo, tudo é aqui, é o presente só. Então, se essa pessoa me incomoda, se essa pessoa cometeu um crime, se essa pessoa faz atos insanos, a melhor maneira, ele é inimigo, é me livrar dele. A morte é a melhor coisa, acaba tudo. Mas, para quem acredita, espírita ou mesmo de outros credos, sabem que a coisa não é tão simples assim. Por quê?
Porque a gente sabe que o inimigo que está aqui é mais fácil de lidar do que o inimigo que está do lado de lá. O Evangelho diz, faça as pazes antes, com os seus inimigos, antes de passar para o lado de lá. Porque lá a coisa é bem mais pesada. Então, quando a gente fala essa coisa de inimigo, fazem parte do nosso dia a dia. Um exemplo, na época das eleições, quantas pessoas amigas se desentenderam, pararam de falar umas com as outras, simplesmente porque um era de um partido, o outro acreditava no outro. Isso daí foi muito falado. Gente desfazendo amizade no Facebook, nas redes sociais, quando não... Assim, família, gente dentro de família, se atacando, que absurdo, discussões. Isso sem falar no clima que era emanado para os políticos, né? Porque a psicosfera a gente sentia, estava pesadíssima. Aqueles debates, o próprio nível dos debates, nas ruas, aquelas torcidas. Quem tivesse olhos de ver percebia que havia ali uma animosidade, uns sentimentos, ódio, vibração negativa em cima dos candidatos. E mesmo depois dos resultados das eleições, a gente sabe que isso continuou e continua até hoje, com tudo que vem acontecendo, quando, na realidade, o que a gente deveria procurar fazer é rezar pelos nossos dirigentes. Para que eles possam ser inspirados, para que eles possam ser tocados, para que eles possam ser sensibilizados para fazer alguma coisa. Para melhorar as coisas, para melhorar o país, para trabalhar em prol de quem não tem saúde, não tem educação. Mas a partir do momento que a gente começa a tratá-los como inimigos ferrenhos e emanar vibrações negativas para eles, nós estamos colaborando ou, de alguma maneira, piorando as coisas? Independente de partido, do que nós acreditarmos em termos de política, ajuda? Então, acho que é uma reflexão que vale a pena a gente fazer. E aí Jesus nos dizia, já no Evangelho explicando o que ele queria dizer. Amar aos inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. É perdoar-lhes o mal que nos fazem sem impor condições. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. E aí eu trouxe aqui o trechinho do Evangelho justamente para ler, que eu acho que esse ponto aí explica exatamente o que ele queria falar com amar os inimigos. Então eu acho que vale a pena realmente ler o trechinho, que é pequeno, mas que vai deixar isso mais claro. Amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato com um inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições. Repetir, desculpem. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhe aconteça, ao invés de se entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isso estará seguindo o mandamento: amai os vossos inimigos. É fácil isso, gente? É desafiador, né? É bastante desafiador. E é isso que Jesus vem nos trazer. Porque antigamente a lei era o oposto. Na época de Moisés, a lei era olho por olho, dente por dente, é matar, fez, vai levar a pior. As atrocidades que foram cometidas na antiguidade. Então, é o oposto de tudo isso. Mas aí veio Jesus trazendo a lei de Deus e falando, esquece, para aquela época era essa a lei. Agora a realidade é outra. Agora as coisas mudaram. E aí ele propõe exatamente o contrário. Ele começa a propor que a gente pague o mal com o bem, que a gente ame o nosso inimigo.
É uma quebra de paradigma muito grande. Até porque a gente sabe que, para nós, é complicado. E isso, basicamente, tem a ver com abrir mão do orgulho e do egoísmo, que são as duas grandes chagas da humanidade. E por quê? Porque para a pessoa que acredita que só existe aqui, só tem o presente, acabou essa vida e pronto, ele vai pensar assim: eu perdoar, isso é uma prova de fraqueza. Esquecer, de jeito nenhum. Como é que os outros vão me ver? Como é que o mundo vai me ver? Como que eu não perdoo? Como eu vou perdoar uma pessoa que me fez uma barbaridade, ou me caluniou, falou mal de mim? Então é aquela coisa, né? Só que, se aos olhos do mundo ele perceber que é bonito ele perdoar, por orgulho ele pode até chegar e falar: eu te perdoo, eu sou nobre, eu perdoo você. É desse perdão que Jesus está falando? Então, realmente, só quando a gente conseguir, através da caridade, começar a trabalhar a coisa do orgulho, da vaidade, que muitas vezes a pessoa não quer nem reagir, mas vai pegar mal, vão me chamar de fraco, aquela coisa da opinião do outro. Complicado, né? Então a gente está falando aqui que para a gente amar os nossos inimigos, a gente precisa, sobretudo, passar por cima do nosso orgulho, passar por cima do nosso ego, da nossa própria imagem, do que a gente quer mostrar para os outros. E a gente sabe o quanto isso tudo é desafiador. A gente está falando aqui em ter indulgência. O preparo, inclusive, estava bem... A Kátia falou umas coisas que tem tudo a ver com isso. Ser paciente, ser tolerante com o ofensor, perdoar. Bem alinhado, né? Tá quente, é isso, né? Acho que é isso que ele está falando. Então, gente, e o que Jesus quer nos trazer aí... E aí vem um desafio ainda maior. Não resistai ao mal que quiserem vos fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe também a outra face. Esse daí é conhecido, né? Bater numa face, oferece a outra face. Aos olhos, mais uma vez, de quem não conhece um pouco do que a gente conhece, isso é um disparate. Um absurdo total. Eu não vou me defender? Como? Alguém vai me atacar e eu não vou me defender? Mas será que era isso que Jesus estava querendo dizer? Não, na realidade, o que Jesus nos fala é que a gente vai se defender. Obviamente, a gente não vai compactuar com crime. O que ele fala é para a gente não pensar em vingança. A gente tem que procurar perdoar, que é outro grande desafio, porque a gente sabe que muitas vezes quando se sofre uma ofensa, a pessoa se agarra àquela ofensa e não consegue se desvencilhar dela. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente dessa coisa da ofensa. E mais uma vez, eu quero trazer aqui, que eu acho que fica mais fácil de perceber o que Jesus quis dizer. Por estas palavras, Jesus não quis proibir a defesa, e sim condenar a vingança. Ao dizer para oferecer a face quando a outra for batida, quis dizer, de uma outra forma, que não se precisa pagar o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar seu orgulho. Que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la. Que é melhor ser enganado do que enganar. Ser arruinado do que arruinar os outros.
Apenas a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar força para suportar-se pacientemente os golpes dados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre: elevai vossos olhares. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas da terra. Portanto, quando a gente consegue ter um olhar menos materialista, a gente consegue entender que aquele lugar, que aquele inimigo, as atrocidades que a gente vê hoje pelo mundo afora, naquele lugar nós já estivemos também. A humanidade vem progredindo muito. Antigamente, tinha duelos, haviam os duelos. Qualquer coisa, ele me disse uma coisa que eu não gostei, vamos duelar. Obviamente é um costume que hoje já foi abolido, no real sentido da palavra, mas a gente vê vários duelos por aí afora. As coisas que acontecem aí, em nome da religião, inclusive, as guerras santas, que vêm aí ao longo de anos e as pessoas não conseguem superar, são duelos. São duelos quando a gente vê cenas na Câmara, no Senado, pessoas se estapeando. São duelos. Então a gente percebe que a humanidade vem progredindo muito, mas a gente sabe também que até pelo momento que a Terra passa, que espíritos sofredores, espíritos ainda muito afinizados com a maldade, com a crueldade, e aí quando a gente pensa, Estado Islâmico, aquelas atrocidades que têm acontecido naquela região, a gente sabe que realmente isso, a gente entende que esse momento, isso tem que acontecer. E a gente entende também que quando a gente escolhe as nossas provas, geralmente a gente escolhe provas em situações que a gente tem que superar. Então, apesar de ser horrível as coisas que a gente vê aí fora, aquelas pessoas provavelmente escolheram essas duras provas. Pode parecer uma coisa assim, como é que alguém escolheu uma coisa daquelas? Mas, na realidade, nos é dado, o Pai nos dá esse benefício de quando a gente está na espiritualidade e percebe as nossas dificuldades e o que a gente precisa trabalhar, escolher. Eu quero voltar no país tal, porque eu preciso vivenciar, eu preciso estar perto. Porque não adianta se internar num mosteiro, num convento. A gente tem que estar passando pela prova, a gente tem que estar passando pela situação para conseguir passar por ela. Então, muitas vezes, as provas que a gente está passando, nós escolhemos. Mas, como eu disse, a humanidade vem progredindo muito. Um outro exemplo, antigamente, a gente sabe disso até dos filmes, né, que a gente vê, as lutas, os próprios duelos eram feitos assim, publicamente, as pessoas queriam assistir. As verdadeiras carnificinas, a gente sabe, é jogar os cristãos aos leões, era com o público ali, à volta, torcendo, vibrando. Era tudo público. As pessoas vibravam com aquilo. Então nós não evoluímos, nós não progredimos. Hoje a morte de um homem, a morte de um cidadão, gera comoção. A gente teve um exemplo na semana passada aí, que a gente sabe como foi comentado. Foi a morte de um homem, em mais uma circunstância de violência. Isso hoje nos fere, isso hoje nos abala. Que bom. Que bom. Porque trouxe uma frase aqui que fala bem isso. Não basta impedir o mal e exigir o bem. É preciso que o princípio do bem e do horror ao mal estejam gravados no coração do homem. Vou repetir. Não basta impedir o mal e exigir o bem. Isso é até fácil, gente. Quero justiça. É preciso que o princípio do bem e do horror ao mal estejam gravados no coração do homem. Então, quando a gente pensa assim, pessoas que acham um horror o que aconteceu com, enfim, assaltos, violência, tem algum sentido essas mesmas pessoas falarem lincha?
mata, tortura na cadeia, merece. Eu confesso que nos últimos dias eu tenho ouvido várias coisas desse nível, inclusive de pessoas espíritas. E que falam, não, numa situação dessas. Então, são 2 pesos e 2 medidas? A gente defende o bem, mas só para uns? Mais uma vez, a gente já esteve nesse lugar. E graças a Deus a gente já passou dessa fase, a gente adquiriu conhecimento, a gente veio evoluindo aí ao longo dos séculos, mas é um caminho longo. As atrocidades do passado, muitos de nós estávamos na Inquisição. Como saber? É o caminho de todos nós, a gente vem através dos séculos. Então, quando a gente começa a olhar para o outro não como um inimigo, uma pessoa horrível, mas como uma pessoa que está na sua caminhada e que ainda não despertou, fica um pouquinho mais fácil, né? Fica um pouco mais suave de lidar com essas crueldades do mundo, com tudo que a gente tem visto. E muito importante também uma coisa, a gente não sintonizar com isso. Hoje eu comentei com uma pessoa, vou fazer uma palestra sobre amar os inimigos. E nessa fase, a pessoa responde, nessa fase de olha a faca, você vai falar sobre isso? A fase de olha a faca. São os comentários que a gente vê ultimamente por aí. Entre outras coisas, né? Então, diz que as pessoas estão em pânico, que as pessoas estão apavoradas. Adianta a gente entrar nessa sintonia? De alguma maneira a gente está ajudando? Quando a gente fala, não, menor de 10 anos tem que ir para a cadeia, tem que ser punido, tem que... Será que é por aí? Não estou aqui colocando isso em discussão, mas coisas que têm sido faladas e com uma certa raiva, gana, coisa ruim, sentimento negativo, as pessoas... É a sede de justiça? Claro, todo mundo tem esse senso de justiça pelas coisas que têm acontecido. É horrível. Mas nós, espíritas, a gente tem que ter outro olhar. Ninguém está dizendo que é fácil. A gente sente, a gente sofre, a gente sente a dor do outro. Porém, se nós não tivermos um outro olhar, porque sabemos que quando a conduta da caridade estiver realmente instalada na Terra, no mundo, na Terra, no outro mundo, que a gente for mundo de regeneração, as coisas serão diferentes. Se não formos nós a trazermos isso, quem vai ser? Quem vai dar esse exemplo? E como a gente está falando de perdão, eu trago essa frase aqui de Buda, que eu acho que eu já tinha até trazido de uma outra vez, que eu acho muito forte. Permanecer com raiva é como segurar um carvão quente com a intenção de jogá-lo em outra pessoa. Você é o único que fica queimado. Nos pensamentos de eu não perdoo, ele me fez isso, de vingança, só quem está sofrendo é você. Porque o outro, às vezes, não tem a menor sensação, nem lembra daquilo. Então você está ali sofrendo, se martirizando, se torturando, revivendo, né? Revivendo a dor. Ele está segurando na mão e achando que o outro é que vai sentir a dor. Quem está sentindo a dor é você. Então, quando a gente consegue perdoar, é libertador. Mas para isso, para curar essa dor, que dói, né? A gente precisa se livrar da vitimização. Para você deixar de ser vítima, tem que deixar de haver o algoz. É um jogo de poder. A vítima tem um certo poder porque ela forma um algoz do outro lado. Mas se ela quiser se libertar e seguir em frente, não é libertar o outro, não, é se libertar. Só abrindo mão. Só largando ali a brasa e seguindo em frente. E aí, não pude deixar de trazer aqui Paulo, né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero,
esse eu ainda faço. Então é aquela coisa assim, você conhece, você quer se modificar, você quer fazer de uma maneira diferente, mas você se prepara para agir de uma certa maneira, mas aí você é insultado. Aí você reage. Aí tudo aquilo que você planejou de ação, foi por água abaixo. Perdi as estribeiras, não aguentei, falei mesmo, parti para cima. Porque é desafiador, realmente. E Paulo nos falava justamente da sua luta, de driblar o seu egoísmo, de controlar as suas más tendências. E essa é a luta de todos nós. Porque, mais uma vez, ninguém está dizendo que é fácil, mas o importante é a gente persistir. Errou? Começa de novo amanhã. Então a gente está muito acostumado a reagir. A gente até costuma se preparar para agir como Cristo. Falando pelo menos especificamente de nós espíritas. A gente estuda, a gente faz curso, a gente vai às palestras e a gente pensa, não, eu vou agir como Cristo. Então a gente se programa para agir como Ele, mas reage como nós ainda somos. Porque na hora que a coisa fica estressante, na hora da raiva, a nossa natureza vem toda à tona. E aí é que a gente fala, pensei que eu já estivesse nesse estágio, mas ainda não estou. Aí o que a gente tem que fazer? Voltar a estudar, voltar a se preparar para agir como um Cristo. Vai ter o dia que a gente vai estar um pouco mais próximo do comportamento dele. Porque a partir do momento que a gente consegue raciocinar a nossa fé, raciocinar tudo que a gente vai aprendendo, fica claro, faz sentido. A gente vai progredir. Nós estamos aqui, cada reencarnação nossa é para buscar se melhorar um pouquinho mais, se aproximar mais um pouquinho da perfeição. E assim como os nossos irmãos que estão em erro, que estão no crime, estão tendo a última oportunidade, nós, espíritas, também estamos tendo a nossa última oportunidade. A nossa última oportunidade de ver os acontecimentos de uma maneira diferente, a nossa última oportunidade de não sintonizar com comoção geral, coisas ruins que vão falando, é isso mesmo, tem que fazer, tem que acontecer. Porque a gente vive cercado de gente por todos os lados. Se a gente conseguir se manter harmonizado, além da gente ficar bem, e estar caminhando, e estar plantando para a nossa evolução, a gente vai o quê? Através do exemplo, impactar nos outros também. Porque a nossa parcela de contribuição, como espíritas, é dar o exemplo. É falar, eu encaro isso de uma maneira diferente. Se o outro não encara, a gente é obrigado a respeitar. Nós temos que respeitar. A gente não vai impor nada, mas você vai mostrar o que você acha e vai mostrar o seu exemplo. E assim vai. E é assim que a gente vai progredindo. É devagarinho. É um passinho atrás do outro. É uma caminhada longa. Mas, mais uma vez, se a gente olhar lá para trás e olhar para hoje, às vezes a gente vê pessoas falando, nunca teve tão ruim. Teve muito pior, gente. Estamos em evoluir. Primeiro que a gente não evolui, né? A gente só anda para frente. Pode até estacionar. O progresso é inevitável. A gente pode dar uma estacionada numa vida aí, mas andar para trás não vai andar. Então já teve coisa muito pior. Agora, nós podemos, de alguma maneira, apressar esse processo, contribuir para esse processo, fazendo a nossa parte. E aí, eu trouxe aqui um exemplo. Nelson Mandela, 27 anos preso, por defender, por lutar contra a segregação racial na África do Sul. Quando ele saiu, doente, maltratado, ele falou, quando eu passei pelo portão, percebi que se continuasse a odiar essas pessoas, continuaria na prisão. Ele saiu, fechou a porta e começou uma outra vida. E é isso, é aquilo que a gente está falando, é libertador. Eu outro dia estava, não sei se alguém aqui assistiu aquele seriado Revenge,
que é Vingança em português, né, na Sony. E é um seriado de 4 temporadas de uma vingança. O seriado é até muito bom porque tem uma intrincado, a autora é extremamente criativa, né? E nessa semana acabou o seriado. E uma maneira trágica, mas enfim. E no final a Vingadora, né, que é, de certa maneira era a mocinha, ela fala, depois de passar 4 temporadas buscando se vingar, morreram várias pessoas por causa dela, enfim. Ela fala o seguinte: Confúcio dizia que quando você resolve se vingar de alguém, você cava 2 covas. A da pessoa que você vai se vingar e a sua própria. E eu falei, olha que interessante, um seriado americano trazendo uma sabedoria milenar, e faz todo sentido, né? Porque foram 4 temporadas de vingança, vingança, vingança. Que bom que no final ela conseguiu deixar uma mensagem que, pense na minha história, não valeu a pena. E é um seriado americano, hein? Então, vale a pena levar em conta. E aí, quando a gente fala em se manter equilibrado na fase que a gente faz, na fase que a gente vive, como é que a gente faz? Com as notícias na televisão, com a mídia, com o rádio, com tudo que vem acontecendo. O que vocês acham? Bem, Joana de Ângeles nos dá algumas sugestões. Quando a coisa começa a ficar muito complicada, se a gente conseguir parar de fazer uma oração, a coisa já começa a melhorar. Se a gente consegue parar, respirar, se acalmar um pouquinho, fazer uma meditação, não é nada muito elaborado não, senta, respira um pouco, presta atenção no corpo, procura ver se está tenso, onde é que está tenso, se observa um pouquinho. Já vai baixando a tensão ali, você já vai saindo daquela sintonia, o mundo lá fora está fervilhando e você está se acalmando. E tem outras maneiras também. Evangelho no lar. A gente sabe que o evangelho no lar blinda o nosso ambiente, a nossa ambiência, favorece a harmonia entre as pessoas da família, limpa o nosso ambiente. Eu costumo dizer isso, que blinda o nosso lar, né, de influências negativas. É uma maneira. Deixa a televisão lá das notícias escabrosas, dá uma parada, faz o evangelho. Uma outra maneira, fazer uma leitura edificante. Está difícil o dia, está complicado, vou sair, estou aflito, estou nervoso. Pega um livrinho, pode ser o evangelho, uma leitura rápida, como esses livrinhos do Preparo, excelente, que a Kátia fez. Lê um pedacinho, se inspira, se conecta. Buscar se reconectar. Porque a gente precisa constantemente buscar essa reconexão com o alto. Porque a gente perde facilmente. Porque a gente está tão envolvido num mundo de pressa, de correria, de loucura, não dá tempo para nada. E ainda de quebra todas essas coisas que a gente vai ouvindo, liga a televisão. Sim, porque na realidade o que faz sucesso, se você for ver o Fantástico no domingo à noite, você já é para acabar mesmo deprimido. Porque é só coisa ruim. Porque infelizmente coisa ruim dá muito ibope. As pessoas gostam. Aquela coisa assim meio imprensa marrom agrada. Então, se a gente conseguir dar uma desligada disso, vai ouvir uma música suave, busca se concentrar um pouquinho em outra coisa, vai ler um bom livro. É uma maneira da gente se desconectar dessa loucura em que a gente vive e desse momento em que a gente vive e, ao mesmo tempo, se reconectar com o alto. E são coisas simples. Se a gente parar para pensar, são coisas simples. E é muito importante a gente, como espírita, ter a noção de que, como o Espiritismo disse, todas essas crueldades, todas essas maldades vão ser
contornadas, vão ser removidas. Esses indivíduos que ainda convivem muito intimamente com a maldade, com a crueldade, com essa necessidade, eles vão ser retirados. A gente sabe disso, eles vão ser enviados para outros lugares para ter mais tarde a oportunidade deles também de aprender, de crescer, como nós tivemos. Da nossa parte, o que a gente precisa fazer realmente é buscar orientar nossa conduta de uma maneira que realmente a gente consiga permanecer num mundo de regeneração que a Terra está se tornando. Para isso, a gente precisa, de fato, ter a conduta da caridade, não só com as pessoas que são importantes para nós. Porque Jesus nos diz assim, num trecho do Evangelho ainda, se a gente amar quem nos ama, os nossos amigos, a nossa família, que benefício tem isso? Os maus também amam a família deles e os amigos. Qual é a diferença? Qual é a diferença que a gente vai estar fazendo? Não muita, né? Então a gente precisa ir um pouco além. E mais uma vez, Jesus não nos diz para colocar o inimigo dentro da nossa casa, fingir que gosta dele. Não é isso. Até porque as coisas têm que vir do coração. Ele está falando simplesmente para a gente perdoar, para a gente procurar não querer se vingar. Ele está falando para a gente entender que o irmão que está em sofrimento hoje, causando muitas vezes horrores, ele é um irmão de caminhada que mais tarde vai evoluir, como a gente está conseguindo, aí passo a passo, que só está num estágio diferente. E nós, como espíritas, mais uma vez, a gente tem que conseguir dar o exemplo desse entendimento e se trabalhar a cada dia realmente para conseguir passar para as outras pessoas que existe uma outra maneira de ver as coisas. Muita paz a todos, que a gente possa se manter realmente harmonizado aí no meio das tempestades.